E opa, e aí galera, hoje trago pra vocês uma obrinha nova. Nesta iremos acompanhar um cara que conseguiu ter um dos poderes mais incríveis. Ele simplesmente pega uma carta e dessa carta ele consegue estar invocando qualquer tipo de monstro para si. Mas como ele despertou esse poder, bem, precisamos voltar tudo lá do início para entender como é que ele chegou até ali. Nossa história começa no mundo imortal. Neste local encontramos o lagartinho apenas olhando o pôr do sol. Do nada ele começa a perceber algumas pessoas correndo. Essas pessoas corriam de alguns lobos que eram tão poderosos. Eles corriam para sobreviver, ao mesmo tempo gritavam por ajuda, correndo, e eles continuam a dizer que eles eram muito azarados. Ainda estavam correndo em direção do escorpião da área de nível 1. Mas tudo porque eles esbarraram alguns lobos do deserto de nível 3. Ela aponta ali na frente e diz para que aguentasse mais um pouco. Na frente existem algumas árvores. Os lobos fantasma do deserto não podem estar escalando naquelas árvores. Se subissem nas árvores, eles poderiam sobreviver. Correndo, vemos ela pensando que os lobos do deserto são selvagens por natureza. E uma vez que ele coloca o olho em um alvo, eles não irão desistir fácil. Na luta que eles teve contra alguns monstros, eles foram feridos. E as últimas peças de metal que eles tinham foram tudo danificados. Então eles deveriam correr, senão iriam morrer por aqui mesmo. No entanto, correndo, a garota que estava por ali acaba tropeçando e caindo no chão. Elas duas então se viram para trás e chamam puxar o rei. No entanto, ao se virar para trás, ela tem uma surpresa. Os lobos que estavam por ali pulam em sua direção. A garota caída no chão só vira para trás e acaba vendo a surpresa dos lobos abrindo a boca em sua direção. Ela acaba simplesmente pensando que seu fim acabou. Até então, um raio do nada aparecer e atravessar esse lobo. Caído no chão, vemos a espada enficada no lobo. Depois de um tempo, aquela espada é removida. Um cara acaba aparecendo e começa a andar em direção daqueles lobos. Ela, no chão caído, acaba agradecendo e também percebe que ele o salvou. No entanto, abrindo sua tela de sistema, ela percebe que esse cara é de nível 1. O desconhecido acaba removendo o capuz e em seguida fica encarando os lobos de frente a frente. Os lobos acabam também encarando ele por um tempo. Também monstros de nível 3 não são tão fortes. Assim que diz isso, os lobos acabam correndo em sua direção. Nosso herói segura firme em sua espada e depois acaba disparando em direção dos lobos. Os lobos também disparam em sua direção, mas em uns cortes rápidos, em flashes ali, o nosso herói com sua espada acaba cortando cada um deles. As garotas que estavam por trás simplesmente ficam chocadas ao ver ele derrotando aquilo facilmente. Ele para, enquanto a luz do sol bate nele. Elas não acreditam também. Ele conseguiu matar alguns lobos do deserto com alguns golpes. No entanto, ela pede para que olhasse para frente. Olhando para frente, vemos outros lobos aparecendo e parece que agora apareceu mais lobo do que antes. Elas não entendem, talvez os lobos que apareceram aqui tenham sentido o cheiro de sangue que estava no deserto. A garota que estava ali, então apenas assistindo isso, percebe que seria ruim ficar por aqui. Então ele pede para que o cara que estava por ali corresse junto com ela, pois os monstros eram muitos. Eles não iriam conseguir lidar com isso. Nosso garoto, que apenas escutou, se vira para trás e se pergunta se isso era verdade. No entanto, ele acaba tirando algumas cartas do sistema. O sistema se pergunta se Li-Wan gostaria de convocar alguns guerreiros esqueleto. Vendo isso, ele apenas confirma e no momento que confirmou, as cartas que estavam por ali desaparecem e aparece minutos depois no chão. Depois disso, um círculo mágico aparece ali no chão, gigantesco. E depois do círculo mágico, aparece então uma mão de esqueleto. Só depois aparece alguns esqueletos ali de nível bastante alto. Após o seu aparecimento, vemos os lobos que encaravam isso, mas ao mesmo tempo não desistiam. Os lobos do deserto acabam então correndo em direção do exército de nosso herói. Vendo os lobos correndo em sua direção, ele apenas pede para que ele atacasse esses monstros. O seu exército, então escutando, simplesmente avança. Enquanto avançava, nosso protagonista aproveitava a oportunidade que seu exército dava para estar atacando os lobos. E vemos aqui que a cada corte que ele dava, era um lobo a menos que o nosso protagonista tinha conseguido derrotar. Mas o tempo passa, 15 minutos depois, ele acaba finalizando o último lobo. Este cai no chão. Ele, em seguida, retira sua espada que estava espetada nele. E abaixo o sistema aparece para nós, dizendo que ele matou 16 lobos fantasma do deserto. Depois que foram tudo derrubados, nosso protagonista pega alguns orbes que estavam dentro dos lobos. E aquelas orbes vai em direção da mão de nosso herói. As garotas que estavam por ali ficam novamente sem acreditar, não acreditando que ele conseguiu matar alguns lobos bem poderosos do deserto. No entanto, uma garota de cabelo rosa se aproxima dele e começa a perguntar uma coisa: se ele por acaso era um mago e também se por acaso utilizou a habilidade de invocação. Ela acaba em seguida dizendo que era uma maga também e ela nunca tinha ouvido falar dessa habilidade. Em seguida ele se vira para trás e revela que em momento nenhum disse que era um mago. Ela se pergunta então o que ele era, e aqui é já nos apresentado que ele aqui possui uma habilidade que é proibida e de nível SSS. Seu nome é Lin Yuan, do planeta azul, e ele também é um reencarnador. 3 anos atrás, um cientista observava um misterioso planeta gigante que chamava de planeta mágico, que apareceu repetidamente ao lado do planeta azul. Só que 3 meses atrás, uma companhia misteriosa anunciou um jogo de realidade virtual chamado Mundo
imortal. Após entrar usando um óculos de realidade virtual que eles desenvolveram, os humanos foram capazes de estar lutando contra esses monstros. E ao subir de nível, eles ganham basicamente a capacidade de lutar contra talvez monstros mais poderosos dentro do jogo. No início, as pessoas não se importavam, já que isto era apenas um jogo, até um dia que algumas pessoas começaram a ganhar poderes e habilidades no mundo real também, que eram obtidas dentro do jogo. E daquele ponto diante, um bando de cultistas que se chamavam de crentes dos deuses da estrela maligna começaram então a entrar no mundo real e começaram a caçar algumas pessoas, e vemos o estrago sendo feito. Algumas pessoas eram feridas, enquanto ali outros corriam. No entanto, nosso herói perderam seus pais no meio disso tudo. Humanos reuniram um poder aí. Com esse poder, eles basicamente tentaram lutar contra esses cultistas, mas no fim foram derrubados e derrotados por eles. No fim, achando que morreu, ele, o que o menos esperava, acaba acontecendo. Algumas horas atrás, ele reencarnou no mundo da primeira vez onde que o mundo virtual acabou de acontecer. Desta vez, o sistema também deu a ele a classe proibida de nível SSS. Agora com essa classe, desta vez ele deve aumentar sua força e sua habilidade o mais rápido possível para estar protegendo o planeta azul e sua família. Assim ele finaliza ali o último lobo e se aproxima dele, e depois disso ele acaba colocando a mão por cima. Depois que colocou, uma aura fantasmática acaba aparecendo, não só em um, em sim e na maioria desses lobos. Depois disso a nossa tela desse sistema aparece, se perguntando se ele gostaria de utilizar a invocação das trevas em corpo de lobos. Ele acaba apertando em sim, e a característica especial dessa classe é que está dando a ele um físico de um guerreiro, mas ainda ele tem uma habilidade de invocação das trevas, transformando os corpos dos monstros em zumbi para que ele possa lutar contra outros monstros. Estes monstros zumbificados não herdam basicamente seus níveis e habilidades anteriores, e esse também obteve uma nova habilidade, Corpo da Morte. Eles são imunes à maioria dos feitiços negativos, e quanto seu outro melhor talento, o Portão do Inferno, ele pode usar para manter os monstros reencarnados usando um tipo de invocação das trevas, e a quantidade armazenada aumenta junto com o seu nível. E vemos aqui então uma coisa surgindo do chão, e aquela coisa que surgiu do chão abre então as portas, e depois disso um portal aparece. Os lobos invocados de nosso herói acabam então andando nessa direção, não só ele como também nosso protagonista, e já se seu nível for muito alto o suficiente, ele obteria o exército da imortalidade implacável. Assim ele avança, mas voltamos então para aquela garota, que acaba se perguntando ao nosso herói se por acaso ele estava revivendo os mortos vivos que nem zumbi. Ela pergunta quem seria ele, mas ele pede para que olhasse para cima. Os tempos estavam quase aqui, então o sistema aparece dizendo que o chefe do mundo estava aparecendo, e esse seria o lobo gigante da morte. Escutando isso, nosso protagonista diz que era o momento certo para que ele possa estar avançando e para que ele possa estar matando o boss final. No entanto, em outro local encontramos alguns guerreiros apenas encarando o céu, ficando avermelhado. Alguns raios acabam caindo, só depois vemos então daquele raios alguns tipos de coisa aparecendo, é tipo um portal, e deste portal aparecem alguns olhos avermelhados. O cara que estava no chão disse que o lobo gigante estava aparecendo e já iria em sua direção. Depois ele disse que lembra que e viu isso num site oficial do jogo, dizendo que seu alcance de ataque é 50 metros, é melhor eles correr longe o mais rápido possível. Todo mundo então começa a correr desse monstro. Vemos uma quantidade gigantesca de pessoas correndo, só que não adiantou de nada, a velocidade daquilo era mais rápida. Enquanto alguns deles eram pegos, vemos então dois escondidos por trás de uma pedra, mas o lobo chefe gigante se vira para eles. Enquanto virava, ele acaba devorando algumas outras coisas ali, e ao mesmo tempo abaixo mostramos aqui o seu nível, que era de nível 6, mas um dos irmãos do cara acabou sendo pego. Eles impedem que ele vá até lá, até porque seria doido enfrentar um monstro como esse. Este era o lobo gigante, eles são fracos demais. Encarando esse monstro, ele começa a se perguntar, este é o boss final, como é que alguém desse mundo poderia estar derrotando um monstro como esse? No entanto, enquanto fazia essa pergunta, eles acabam encarando um cara misterioso que andava na direção do monstro. Ele segurava uma espada, e avançamos um pouco mais perto, percebemos que esse cara era o nosso protagonista. Enquanto avançava, ele apenas encarava o monstro seriamente. Eles pedem para que olhasse também para a espada. Ele deve ser um novato? Sim, o lobo gigante da morte é um monstro de chefe de nível 6. Sem ajuda, ninguém aqui conseguiria estar derrubando um monstro como esse. Só que neste mundo, os monstros são categorizados como fraco para o mais forte, começando com o normal, e elite, líder e lorde, e o rei e monarca deus. Entre eles, um monstro de classe lorde, mesmo que seja um chefe de nível 1, ainda é uma grande ameaça para um novato como ele. Enquanto eles falam sobre isso, ele apenas para os seus passos. O lobo também para. Eles dois então ficam de frente encarando um ao outro. Enquanto isso, o pessoal ali atrás apenas encarava ele. Em seguida, ele acaba se virando para o nosso protagonista e começa a se perguntar se ele por acaso era doido, e pede para que ele saísse dali o mais rápido possível. Este cara era um monstro de nível 6. O monstro acaba se aproximando cada vez mais, só que aqui era um pouco maior. Olhando agora para ele parece ser quase nada. O monstro, com os dentes rugindo e com algumas coisas vermelhas saindo de sua boca, simplesmente fica irritado. Só depois de um tempinho, ele dá uma baforada em direção de nosso herói. Porém, para não ser pego por isso, ele acaba dando alguns passos para trás. E depois que fez isso, vemos ele escorregando ali. E depois que escorregou, ele olha para a frente. E assim que encarou a frente sua, ele acaba encontrando o lobo pulando em sua direção. Mas ele ativa uma habilidade sua. Mas depois que ativou isso, ele apenas ficou na boa parado, já que ele sabia de umas coisas aí.
Ele lembrou que em sua vida anterior, este lobo gigante da morte nível 6, mesmo com seu nível aprimorado de habilidade de chefe, ele tem apenas 3.400 de HP e 510 de ataque. Para os aventureiros dentro do deserto, o cujo nível era mais alto de nível 3, é definitivamente um desafio gigante derrotá-lo. Naquela época, ele quase morreu junto com sua equipe lutando contra esse monstro, mas agora ele reencarnou e sabe de tudo, e também das inúmeras lutas que ele teve contra esse monstro, quais morte e quais vida. E também ele não é mais a mesma pessoa de antes. O lobo estende a sua pata em direção de nosso herói para pegá-lo, mas ele vê isso e acaba desviando. O lobo acerta o chão e acaba rasgando o chão todo por completo. Se virando para trás, o lobo também vira em sua direção. Enquanto isso, o cara escondido percebe que esse cara é extremamente rápido, mas o lobo também não gosta disso e ativa então uma habilidade que dá ele uma velocidade a mais. Nosso herói apenas sorri e só depois coloca a mão no chão. Colocando a mão no chão, um círculo mágico aparece e depois disso, ele só pede apenas para que aquilo viesse. E do chão surge uma coisa e essa coisa simplesmente minutos depois acaba parando ali, nada acontece. O lobo simplesmente encara isso, até do nada então aquela coisa abrir e ele pede para que o que tivesse lá dentro ou protegesse, e ali de dentro acaba então saindo alguns lobos. Os pessoal não entende o que seria isso, aqueles são monstros zumbis, mas parece mais com aqueles lobos do deserto. Ele alcançou o nível 3 matando alguns lobos no caminho para cá, e a capacidade de armazenamento do portão do inferno aumentou para 30, e ele ainda estava um pouco atrasado, mas subir de nível valeu muito a pena. De acordo com o mecanismo Argo de quando o invocador é mais forte que os monstros invocados, ambos estão presentes ao mesmo tempo. Então os monstros irão alvejar o invocador primeiro, ao menos que os monstros invocados ataquem primeiro. O chefe não irá mudar de alvo por enquanto. E vemos aqui então o chefe atacando. Ele derruba algumas sombras, mas outras sombras ali não desiste. Essa acaba ruivando, chamando a atenção do chefe. O chefe então prepara sua parte em direção dessa sombra. Nosso protagonista sabia que era o momento certo. E também usando o mecanismo agro, quando o chefe começa a atacar os monstros invocados, ele pode usar esse método para estar atacando primeiro, utilizando como caminho de facilidade para derrubar um monstro forte como esse. E segurando sua espada, ele avança e faz alguns cortes. Depois dos cortes, o lobo acaba rugindo de dor. Ele foi ferido, então acaba meio que virando sua atenção toda para o nosso herói. Ele começa a correr, pois não poderia ficar parado para não ser pego por esse monstro. Enquanto corria, ele sabia que o chefe tem o seu agro e no invocador, que começa ao atacar usando os monstros invocados, e novamente para estar desviando o agro dele. Mas ele fala que muitas formigas podem matar um elefante, mesmo se cada um dos zumbis do lobo fantasma do deserto causar apenas 15 de dano, e os 3.400 HP do lobo gigante não significava nada, até porque seria facilmente derrubado por essas suas sombras. E sua teoria que ele acabou de dizer agora há pouco acaba se tornando realidade. Com isso, alguns dos monstros acabam pulando por cima dele e acabam o mordendo, arrancando uma parte de sua vida. Ele começa a rugir de pura dor. Enquanto isso, encarando esse monstro sendo derrubado, eles começam a pensar que esse cara era incrível demais, já que esse monstro era o monstro mundial classe Lord. No entanto, um deles começa a rir do nada. Ele começa a programar algumas coisas. Enquanto isso, ele dá um pulo em direção do boss, já que o monstro estava com 500 de vida. Ele vai lá e avança e acaba dando o último ataque com sua espada, dando um crítico final, arrancando boa parte da vida e chegando a vida do monstro a 10 de vida. Ele então acaba caindo no chão. O sistema aparece dizendo que o monstro estava no fim, e neste momento, enquanto encarava isso, ele apenas tem uma surpresa, pois os caras que estavam escondidos acabam simplesmente pedindo para que ele, o controlador de monstro vivo, simplesmente morresse primeiro. Nosso protagonista, que apenas encarava isso tudo, achava idiota demais. Até o outro cara por trás lá ficava pedindo para que eles não fizessem isso, mas já que não iria escutar, ele pede apenas para que tomasse cuidado por trás dele. Ele então se vira mais rápido possível, e ao momento que se virou, ele pega a sua espada com um corte só, ele derruba os 3 com uma tacada só. Os 3 que estavam por ali caem no chão, enquanto sua espada cai um líquido vermelho. Ele então em seguida acaba dizendo que não parou subestimar. Os dois atrás se perguntam o que acabou de acontecer. Aquilo foi insta-kill, e parece que seus movimentos não só é rápido, como também poderosos. E neste momento que falava sobre isso, o lobo poderoso no fim acaba se levantando. Nosso herói, que já estava irritado, simplesmente pega a sua espada e passa um corte. O monstro acaba recebendo o golpe e no fim acabou sendo derrubado por ele. Em seguida ele se pergunta quais recompensas esse chefe estará dando ao nosso protagonista. Enquanto ele falava essa coisa, na sua frente acaba aparecendo alguns baús. Abaixo aparece a nossa tela de sistema. Ali ele acaba ganhando a gema da alma, o efeito, uma gema conectada ao poder da alma. Depois de coletar um certo número delas, você pode ir ao Conselho do Eterno para o equipamento dado. Depois de atingir o nível 60, os jogadores precisam estar indo até o Conselho Eterno, onde os elfos vêm para continuar subindo seus níveis. No entanto, essa gema é a maneira mais fácil de obter equipamentos lendários, e a classificação de equipamentos é dividida do baixo ao alto, começando como o vazio, depois o ferro negro, depois o bronze, prata, ouro,
raro, ouro negro e o épico. Depois vem o lendário e por último o mítico. Jogadores novatos geralmente só tem equipamentos de classe vazio e raramente consegue equipamentos de ferro negro. 2 horas atrás, como base na sua experiência, sua vida anterior, ele acabou manipulando 2 guerreiros e esqueleto para estar traindo o Elite Largato Negro da areia. Depois de derrotar ele acaba ganhando o manto do Largato Negro, que dá ele uma defesa de 30 e uma agilidade de 10. Mas por ter conseguido matar o primeiro chefe do mundo, ele acabou ganhando um título, Caçador. O título, depois que equipá-lo, ele estará ganhando 10% de dano e também 10% de chance crítico. E também por ter conseguido matar o primeiro chefe do mundo, ele obteve um baú de prata. Depois que ele viu esse baú, ele simplesmente acaba pegando e abrindo e ganhando depois umas boas recompensas. Essas recompensas vai pro seu sistema. No fim, ele percebeu uma grande colheita e também seu XP estava sendo calculado para no fim ele conseguir sair do nível 3 para o nível 4. O ponto que ele conseguiu de upar ali, ele acaba conseguindo 5 pontos de atributo. Então para isso ele utiliza 3 pontos para a mente e 2 pontos para a força. No fim, depois disso tudo, ele vai saber que seus atributos agora estão no nível mais alto entre todos os jogadores do deserto do Cascalho. Além disso, embora que todos os lobos fantasmas zumbis tenham se sacrificado nessa batalha, depois que ele subiu de nível, o portão do submundo agora é grande o suficiente para acomodar 40 zumbis. Então ele se aproxima do monstro que acabou de derrubar. O sistema se pergunta se por acaso ele quer estar domando esse animal para si. O cara simplesmente concorda e no momento que concordou, ele abre seus olhos. E assim que abre seus olhos, ele fica em pé, de frente para o nosso protagonista. Abaixo é nos mostrado que esse monstro era de nível 6, HP de 2400, um poder de ataque 360. E como esperado, o chefe tem uma habilidade e uma força gigantesca. Olhando também agora, ele percebe que esse zumbi, além do corpo morto-vivo, a outra habilidade, ira do morto-vivo. E com a ajuda deste lobo gigante, ele pode estar reabastecendo rapidamente os zumbis no portão do submundo. No entanto, os caras atrás não acreditam, ele realmente transformou o chefe deste mundo em um zumbi. E aquela porta também faz parte da habilidade dele. Isso é incrível. Outros percebem que essa pessoa era muito mais assustador do que o monstro final. Nosso herói que escuta isso vira os olhos para trás. Os caras que estavam ali simplesmente se escondem por puro medo. Ele não entende o do porquê eles estavam ali esse tempo todo. Mas parece que depois que os 3 bandidos foram mortos antes, eles perceberam que atrás ali droparam um item muito bom. Esta é uma espada de ferro preto, que é uma arma muito boa. Para jogadores iniciantes de nível baixo, é muito boa. Porém, ele já tem uma espada muito melhor do que essa. Para isso, ele agarra a espada que os caras estavam olhando e só depois vai na direção deles. Eles não entendem do porquê vir em sua direção. Talvez eles vieram fazer a mesma coisa que fizeram com aqueles 3 lá. Ainda sobrava tempo e bem provável que se eles corressem por aqui, iria sobreviver. Mas nosso herói se aproxima muito rápido e acaba dizendo que agora mesmo era o mesmo que estava gritando, né? Ele que não queria ser revelado acaba inventando alguma desculpa. No entanto, nosso herói simplesmente entrega para ele essa espada. Olhando para isso, ele simplesmente não acredita em nada. Ele só agradece e depois fala que essa espada seria talvez útil para ele. Eles não acreditam novamente porque deram na sua mão uma espada muito poderosa. E essa espada era muito boa. Outros acabam até batendo o olho nessa espada e reconhecem ela como aquela espada lá patente de ferro preto. No entanto, já 10 minutos depois, ele acaba caminhando por esse deserto. No entanto, ele começa a sentir uma coisa e uma onda de choque acaba surgindo no escuro todo. Depois disso, vemos o nosso protagonista no mundo real. Ele acaba pegando o capacete de realidade virtual e acaba em seguida removendo aquilo. E no fim ele percebeu que era a bateria do capacete. Não durava muito. Depois que removeu, ele pensa que deve ganhar dinheiro rapidamente para comprar um GamePod. No entanto, aqui é nos mostrado uma coisa. Um jogo de holográfico hiperrealista e é dividido em múltiplas áreas de logins como base no país. Além disso, cada área de login também contém diferentes reinos de jogo para os jogadores escolherem. Entre esses tem o Distrito Elpide, onde que o nosso herói vive. Como exemplo, existem outros países. Este é o país do antigo Deserto Oeste. Também tem o Império do Sul, o Império do Hands do Norte e a Ilha do Maré. O nosso herói recebe a mensagem do sistema pedindo para que ele escolhesse o lugar onde que ele poderia estar renascendo. Aqui existem algumas escolhas, mas vivendo sua vida de novo, ele fez a mesma escolha de sua vida anterior. Este é o Deserto do Oeste, porque antes que ele possa morrer, ele descobriu um certo segredo. Lá encontramos alguns monstros invadindo algumas certas cidades, e neste local existia uma pessoa. Nosso protagonista foi pego por esse monstro, caído no chão. Ele pensou que seu fim chegou, até então uma pessoa aparecer. Neste momento, essa coisa que estava vindo do céu ficava ali flutuando no ar. Nosso protagonista abre seus olhos e só depois encara essas coisas voando do céu, vindo da direção daquele olho gigante lá atrás. No fim ele percebe que talvez isto seja uma serafim amarela. Isso é um emblema, uma guilda do antigo reino do Deserto Oeste. O primeiro soberano demoníaco da estrela era na verdade um jogador humano. Ele lembra que o primeiro seguidor era uma figura fundamental na invocação final para que o soberano maligno pudesse vir ao mundo real. Ele ainda tem 3 anos desde a descida do soberano maligno. Se ele puder eliminá-lo durante esse período, talvez ele possa estar prevenindo essa tragédia aí toda.
Só que a única pista que ele tem sobre esse cara era esse emblema, apenas a guilda da cidade no deserto ocidental. Parece que eles adoram suas bagagens como serafinhas amarelas, e a condição para entrar na cidade principal é estar atingindo o nível 10. E se ele, o nosso protagonista, quer explorar a verdadeira identidade desse rato, ele deve basicamente se apressar e aumentar seu nível muito mais rápido do que ele deve pensar. Já sabendo que tudo o que ele tem que fazer já está pronto, então nosso protagonista apenas encara ali abaixo. Ele acaba pegando uma daquelas cartas do seu sistema dentro do jogo, com agora aquilo em mão. Ele já fica surpreso por ver que realmente conseguiu invocar uma carta de esqueleto na vida real. Alguns jogadores em um mundo eterno, assim que entram, o jogo pode estar trazendo alguns poderes do jogo para o mundo real, para que ele possa estar usando. Essas pessoas são chamadas de os escolhidos. Os escolhidos, também conhecidos como os filhos do destino. Cada um escolhido possui uma poderosa profissão escondida, um valor de sorte extremamente alto. E eles são os principais da força de combate contra o malvado soberano mais tarde. Em sua vida anterior, ele apenas obteve as habilidades dos personagens do seu jogo, na realidade, quando aquela destruição toda veio para o mundo real. Mas desta vez, aconteceu muito cedo. Porém, parece que suas habilidades proibidas, ceifador das almas, realmente não é incomum. E ele simplesmente não sabe muito bem qual é a diferença entre aqueles que possuem as profissões escondidas. No entanto, ele acaba escutando um barulho por trás da porta. Assim então, ele acaba seguindo até aquele rumo. E só depois, ele acaba se aproximando da porta e saber que era o momento. Mas ele se pergunta a Yuan o que significava isso. Ele os ignora e pede para que eu comesse. No entanto, eles não entendem, mas entendem que isto era um gesto bastante raro de Yuan. Então apenas eles poderiam estar apressando e comendo. Mas uma característica humana comum é que só depois da perda é que você percebe o verdadeiro significado do valor. E isso significava uma maneira de compensar o que foi perdido em sua vida anterior. Ele sempre viveu na sua ignorância, preso em seu quarto o dia inteiro. Seus pais percebem que se esse moleque continuar a jogar esses jogos e viciar nisso, ele irá se destruir por completo. Porém, por ter falado isso, eles percebem que não deveriam comentar, já que esse garoto ficava zangado por pouca coisa. Só que quando o desastre veio e levou tudo embora, ele realmente percebeu quão idiota e tolo ele foi por estar basicamente perdendo seu tempo em jogos. E parece que hoje era domingo, e parece que o pequeno Tan não virá para casa para comer. Tan diz que ela tem que se preparar para um simulado, um exame que recentemente começou, e ela levou a comida dela para estar comendo na própria escola. Mas ela não esperava que Yuan realmente tivesse aprendido a cozinhar. Estas asas de frango parece estar deliciosa demais. Ela continuava a comer isso. Ele revela que era tudo dele. Além do mais, ele no futuro acabou meio que aprendendo a cozinhar. Os dois então, olhando para isso, percebem que talvez ele ficou doido da cabeça. A mãe do garoto acaba coçando os olhos. Eles então entendem, mas nossa cena corta para fora. Nosso herói começou a treinar um pouco, começou a fazer alguns movimentos, já que se ele quiser melhorar o controle e o poder que o jogo traz para a realidade no futuro, ele deve possuir uma constituição física forte o suficiente para suportar aquilo tudo. Depois que treinou alguns socos por ali, nosso protagonista começou a dar umas corridas, e depois que ele correu um pouquinho, ele finalmente para. Depois que parou, vemos ele parado ali apenas encarando seu relógio, e lá ele correu 50 metros em 5 meio segundos. Para ele não era nada mal, mas ainda ele pode estar melhorando cada vez mais isso. Agora que acabou, era hora de voltar. Nossa cena corta para uma dimensão, onde nuvens azuis acaba então surgindo. O sistema dá os parabéns ao nosso herói por ter voltado. No entanto, encontramos umas cenas misteriosas. Aqui encontramos uma sombra passando por nosso herói. Aquilo passa em uma extrema velocidade. Ele, neste momento que vê essa sombra passando, se vira para cima. E assim que virou para cima, ele encontra alguns pássaros gigantes. E esses pássaros gigantes, adivinha, veio correndo na direção de nosso protagonista. Esses pássaros eram de nível 2. E aquilo vai abrindo a boca com os dentes afiados para pegá-lo. Porém, com alguns cortes rápido ali, ele consegue derrubar esses pássaros com uma facilidade gigantesca. Em seguida, após derrubar, ele conseguiu alguns pontos extras. Ele fica feliz com isso, mas olhando para isso agora, ele percebe umas coisas, já que ali, logo à distância, havia algumas coisas chamando sua atenção. Abaixo, vemos uma pata de um lobo, e depois desse lobo aqui, encontramos uns outros lobos, só que numa manada toda. Parece que esses monstros facilmente conseguiu atrair esse tantão de lobo. Não é à toa que uma das presas favoritas do lobo fantasma do deserto era esses bichos. No entanto, agora, ele pode usar isso a seu favor. Ele pega uma porção, e assim que pega essa porção, ele acaba então tomando, já que agora isto era uma oportunidade muito boa para que ele possa estar coletando esses lobos para si. Os lobos avançam em direção de algumas coisas, e o nosso herói avança também em sua direção. Com sua espada, ele corta alguns dos lobos, assim derrubando eles facilmente.
facilmente, mas ainda existem outros que pulam em sua direção com o objetivo de pegar o nosso protagonista. Mas vendo isso, ele pega sua espada e acaba cortando. E no momento que cortou esses lobos, ele dá uma pausa para respirar um pouco, mas os lobos não dão essa pausa. Eles acabam então parando em sua frente. Vemos minutos depois que nosso protagonista foi cercado lado a lado por esses monstros. Parece que eles vieram, então o tempo finalizou. Para isso, nosso protagonista cerra os olhos e só depois, com isso, ele avança em direção dos lobos, cortando um por um deles. E depois que cortou um por um, vemos nosso protagonista numa cena brilhante, segurando a sua espada após derrubar talvez uns 40 lobos. O sistema parece dando nosso protagonista uns parabéns por ter derrubado 40 lobos, e por isso ele acabou conseguindo upar para o nível 5. À sua frente aparece então aquela coisa do seu sistema, e com isso ele consegue fazer que esses lobos que ele acabou de derrubar entram nessa coisa que acabou de aparecer em sua frente. Depois da batalha, o portão do submundo estava cheio de monstro de morto-vivo novamente, e aqui é nos mostrado o sistema de nosso herói. Aqui mostra seus atributos. Agora está level 5, sua força é até que poderosa, mas depois que os seus 4 atributos principais aumentaram, ao beber aquela essência de monstro, o seu poder de combate agora deve ser o suficiente para lutar contra alguns monstros de elite. E agora era a hora certa de procurar aquela certa pessoa. Ele avança em direção de uma cidade no deserto, enquanto algumas poeiras surgiam ali por aquela cidade, mas seu objetivo era entrar lá dentro mesmo. E lá do topo mesmo, na cidade da Areia Negra, encontramos a cidade numa boa, enquanto algumas pessoas caminhavam por ela. Entre essas pessoas, nosso protagonista ficava também caminhando, mas seu objetivo não era caminhar por essas pessoas em si, seguir até uma certa cabana, e ele acaba chegando nessa certa cabana, e assim que chegou na cabana, ele acaba pegando e abrindo a porta, e no momento que abriu a porta, ele acaba encontrando um certo cara. Ele que se pergunta então quem seria esse cara que veio até ele aqui para perturbar sua paz. E aqui já nos apresentado ele como Koshi, um instrutor de magos da cidade da Areia Negra. Para isso ele acaba chamando de instrutor Koshi. Ele apenas veio aqui para estar aprendendo algumas habilidades com ele. Ele então apenas fica parado sentado enquanto encara o nosso protagonista. Mas nosso herói começa a explicar umas coisas. No jogo, no mundo da imortalidade, as habilidades geralmente são adquiridas de livros de habilidade, que é conseguida ao derrubar monstros em baús de tesouros. E parece que esse cara aqui teve sorte, ele conseguiu derrubar esse monstro e nesse baú que ele pegou ele contra um livro, por sinal deve ser de uma alta raridade. E além disso, cada profissão tem seu próprio instrutor de novato, que é responsável por estar ensinando ele. E este era o meu instrutor quando ele acabou meio que se tornando um mago novato em sua vida anterior. E seu nome era Koshi. Se ensinar isso para ele estará dando dinheiro para ele para que ele comprasse bebida para os próximos 15 dias. Ele era um mago em sua vida anterior, portanto, ele sabe de muitas informações sobre as habilidades de ceifador de almas nesta vida. No entanto, também, ele pode considerar uma habilidade que depende de magia, em termos do seu estilo de luta, mas ainda ele precisa aprender as habilidades gerais de um mago comuns, ao estilo de luta de um combate ceifador de almas, antes que ele possa estar obtendo suas habilidades especiais, e para isso ele quer aprender a habilidade de chama espiritual, a arte da cura e também a arte da ocultação. Enquanto ele falava essas coisas, ele segurava um saco de dinheiro na mão, e enquanto isso vemos ele apontando aqui na direção do cara. Ele pega esse saco de dinheiro, em seguida ele fala que contanto que ele dê dinheiro a ele, e estará ensinando que desejar o nosso protagonista. Então em seguida ele pede para que fizesse o seu melhor, pois a glória dos magos está brilhando sobre o nosso protagonista. Após dizer tal coisa como essa, ele acaba estendendo a mão em direção de nosso herói. Em seguida o sistema aparece, dando os parabéns ao nosso protagonista por obter 3 habilidades de mago. A primeira era a chama espiritual do ferro negro, de nível 1. Efeito: inflige dano ao alvo, igual a 100% de dano do feitiço. Outro era a arte da cura. Efeito: aplica o poder de cura ao alvo, restaurando 10% do seu HP. Já o nosso último era a arte da ocultação, de nível 1. O efeito: o usuário está entrando em um estado de ocultação que dura apenas 5 segundos. Depois que viu isso, ele percebe que a chama espiritual inclui o poder de ataque à distância, e a arte da cura pode estar curando ele e os seus companheiros da equipe, quanto a arte da ocultação, ela pode ser usada para salvar a sua vida em momentos bastante críticos, mas as habilidades são muito simples. Se ele quiser aprender habilidades de nível superior, ele terá que encontrar uma maneira de obter mais recursos. Então ele disse que estava tudo bem, ele só precisa continuar com o seu caminho de estar subindo os seus níveis. Enquanto fala isso, vemos ele apenas encarando a sua tela de sistema. Enquanto isso, na cidade da Areia Negra, vemos o sistema parabenizando nosso protagonista por ter chegado em Cobalt. Este é um território bastante peculiar, só que aqui apenas vemos nosso herói andando em direção de uma caverna. Em seguida ele explica que Cobalt são monstros de cerca de nível 5 e vivem
em tocas e cavernas próximas. Eles também podem encontrar pessoas no escuro devido ao seu grande olhos e olfatos bastante afiado. E eles podem estar emboscando você também, isso é perigoso. E o pior de tudo são números dos indivíduos em seu grupo, geralmente varia em torno de centenas ou milhares. Então, seja em termos de números ou níveis, os kobolds são atualmente os monstros mais adequados para subir de nível, usando seu método de seu exército de mortos-vivos. Então ele utiliza a porção de visão noturna. Para isso, ele vai usar os kobolds para maximizar a sua proficiência de habilidades de ocultação e a chama espiritual, e com isso ele vai poder finalmente abrir alguns baús, enquanto está utilizando sua sombra para tal coisa. Para isso ele invoca aquelas suas sombras. Também ele utiliza uma tocha que dá a ele uma iluminação maior. Com seu exército de lobos, vemos ele avançando cada vez mais nessa caverna. Os lobos vai na frente porque ele não pode arriscar muito. Assim vemos ele avançando. Enquanto avançava, ele apenas caminhava numa boa, até então nosso protagonista avançar até um certo ponto e percebe que esses movimentos eram muito semelhantes. E para isso ele pega a tocha que segurava em mão e dispara na direção de um escuro ali no fundo. E após disparar aquilo, vemos que aquela tocha conseguiu brilhar e ver algumas coisas ali abaixo. E vemos que ali abaixo encontramos alguns dos kobolds. E eles estavam devorando uma coisa, mas seus olhos acabam se virando em direção do grupo de nosso herói. A sombra de nosso protagonista, que foi mais na frente, foram todo pego por esse grupo de kobolds. Só que o pior de tudo, que um desses kobolds era de nível 5, com HP de 120, e já seu poder de ataque era de 30. E parece que a mineração de kobold que ele precisou tanto do início, finalmente apareceu para ele. E um desses kobolds com o dente acirrado abre a boca e começa a rugir um pouco, mas vemos aquela tocha que nosso herói jogou lá antes, caiu no chão, e no momento que aquilo caiu no chão, vemos então o nosso protagonista avançando. Enquanto avançava, ele pede para que suas sombras o protegessem, enquanto ele cuidava dos kobolds um pouco mais fraco. Só que um desses kobolds mais fracos avança em sua direção, enquanto um segurava uma picareta e outro avança com sua garra afiada. Mas nosso herói, que já estava acostumado a lutar contra monstros como esse, avança em sua direção, e alguns cortes é o suficiente para derrubar um desses monstros. Mas ainda não era o suficiente. Ele ativa outra habilidade que dá a ele uma força muito maior, e com isso ele avança em direção dos monstros, mas os monstros avançam em sua direção, precisando se defender, mas ele sabia que iria sair disso fácil. Então com sua larga ele corta esses monstros, e ele percebe que o poder de combate desses canais são ótimos para si. O mais importante agora aqui é desviar de suas pás. E esses monstros parece que vieram tudo em sua direção, mas utilizando a sua habilidade de se esconder, vemos ele desaparecendo. Aquela picareta que iria pegar nele acaba simplesmente não pegando, e sim pegando no chão, afundando no chão. E parece que ele caiu em seus truques, e com isso agora aparecendo por trás desse kobold, ele acaba pegando sua espada. Com isso ele acaba fazendo um corte para o lado, pegando o monstro, não só esse como também o companheiro dele que foi derrubado. Depois que ele derrubou esses dois kobolds, ele para ali em cima de uma das pedras, e aqui ele fica encarando os monstros. O sistema aparece mostrando a arte do desaparecimento de nível 1. A sua experiência na arte de desaparecimento parece que aumentou um pouquinho a mais, mas os atributos desses kobolds comuns ainda são muito mais fracos. Então ao derrotar um monstro como esse, para estar subindo de nível, estava ficando cada vez mais lento. Para isso ele acaba invocando do seu sistema os kobolds de morto-vivo, e depois disso aparece nossa tela de sistema mostrando que eles são de nível 5, que tinha uma força de ataque de 30, que por sinal era até que forte. Agora que neste momento ele tem alguns kobolds agora como seu próprio exército, vemos ele em seguida estendendo a mão. Depois ele disse que agora daqui em diante eles substituirão os lobos fantasma dos mortos-vivos que ele tem. Então ele pede para que avançasse. Por enquanto ele deve apressar e procurar o líder desses monstros que ele está enfrentando. Mas assim então, após dizer tal coisa como essa, o seu kobolds ali, uns 3, avança, enquanto por trás nosso protagonista estava lá como retaguarda. Ele avançava enquanto dava alguns passos, até então entrar em um certo local, e percebe que esse território era praticamente o território deles. Após então parar um pouco, ele começa a encarar umas certas coisas ali. E essas coisas estavam na parede. Parece que finalmente ele conseguiu encontrar o que ele tanto queria. Neste momento que diz isso, ele acaba então formando um fogo em sua mão. Depois que formou aquilo, ele dispara em direção da parede, acertando algumas coisinhas. E estoura alguns slimes, e no momento que derrubou esses slimes, uns olhos avermelhados aparecem ali no meio da escuridão naquela caverna. E aqueles olhos acabam tendo uma pressão gigantesca. Neste momento, uma coisa se aproxima rápido demais de sua direção. Aquela coisa era o boss deste local, segurando um tipo de chicote de ossos. Ele começa a estralar aquilo, mas o sistema aparece dizendo que este era o kobold de nível 6, que tinha um poder de ataque de 100. E já a vida desse monstro era de 350. Agora que apareceu isso, ele começa a falar umas coisas lá. Desde os tempos antigos, os fracos têm sido presa de, vamos dizer, monstros fortes.
Mas já esta lei é imutável da sobrevivência do mundo da natureza, e o predador sempre está sendo destinado a ser a presa no final da história. E aqui encontramos um lobo feroz devorando um pequeno pássaro, mas por trás desse lobo feroz devorando o pássaro aparece uma serpente. E neste momento que essa serpente viu esse lobo moscando aqui, simplesmente rasteja devagar, mas no momento que viu o monstro, ele acaba abrindo a boca e vai em direção do lobo. E por isso o perigo é absoluto. A espreitem a cada canto e a cada momento, e em todos os momentos você tem que ficar em alerta, senão bem provável que se tornará uma presa para um monstro poderoso. E no momento que ele diz tal coisa como essa, voltamos à nossa realidade e encontramos aquele cowboy de chefe daqui, que acaba pegando aquele seu chicote de esqueleto e dispara na direção daqueles clones de nosso protagonista. Também nosso protagonista está pegando direto nele, mas vemos que, vamos dizer, nada aconteceu com ele, pois o que só vemos aqui é uma poeira gigantesca surgindo por ali. A nossa historinha continua da última parte onde que parou e encontramos a fumaça subindo lá de antes. Encontramos o nosso protagonista comentando que mesmo às vezes os caçadores podem estar desafiando a si mesmo, como também as presas podem estar entrando furtivamente contra o seu oponente, pois neste momento o próprio lobo acabou voando em direção da cobra e acabou dando uma mordida em seu pescoço. E é exatamente como neste momento, aquele chicote de osso que foi em sua direção, nosso herói agarra com sua mão só, e só depois que ele fez isto, ele comenta que finalmente o pegou e puxando para trás, ele joga o Bruta para trás junto com ele. Não só foi o suficiente jogar para trás, como também ele conseguiu empurrar ele por um bom tempo para trás e ele até chocou contra algumas pedras e isto o irritou um pouquinho. Ele se levanta o mais rápido possível para fazer um contra-ataque, mas nosso herói acabou meio que se movendo mais rápido do que ele. Um flash de algo escuro passa por nosso Bruto enquanto ele se vira para o lado para ver o que era isso, mas ele não tem tempo de reação. Nosso herói com sua alta velocidade acabou utilizando a sua habilidade, que faz 2 cortes logo nesse Bruta. Os 2 cortes é o suficiente para fazer que o Bruta logo em seguida caia de joelhos no chão. Agora no chão derrubado e talvez derrotado, ele começa a escutar alguns barulhos vindo lá do fundão. Com seus olhos avermelhados, ele se vira para trás. Assim que se vira, ele encontra vários kobolds com algumas picaretas e armas andando na direção de nosso herói. Nosso herói, por enquanto, apenas fica encarando isso tudo, enquanto observava ali de trás aqueles brutas ordenando que seus kobolds atacassem aquele seu oponente. Ao mesmo tempo, o sistema aparece para nós, dizendo que a ameaça daqui era um pouco mais perigosa do que antes, e aqui o número de kobolds aumentou significativamente alto. O número para ele era até que grande, mas seus seguidores são quase iguais ao que ele tem. E para completar, ele até diz que seus animais são mais poderosos do que o deles, já que era para brigar de luta contra monstro a monstro, ele então pede para que seus animais saíssem e tomassem um pouco de ar fresco. Assim ele sai e encontramos aquele lobo gigantesco de antes, surgindo na frente dos kobolds. E lá na frente encontramos nosso herói, também os restos dos lobos pequenos que avançavam ali em direção dos kobolds. E já que era uma caça, então ele pede para que começasse a caçar oficialmente contra esses monstros. Ele estende a mão e assim que faz isto, o lobo acaba rugindo. Ao rugir um pouquinho, eles avançam em direção dos kobolds. Os kobolds também avançam em direção dos lobos. Assim que começam a luta, os lobos acabam recebendo alguns golpes. E vendo que estava em desvantagem, o lobo mais forte nosso protagonista acaba rugindo, fazendo que os kobolds que estavam por ali perdessem um pouco a concentração. Aquele bruto que estava por trás acabou também recebendo o efeito da habilidade de nosso lobão. E neste momento que isso acontece nesse bruto, vemos o nosso protagonista abaixo extremamente feliz. Mas ele pede para que acabasse logo com isso e matasse todos os monstros. Os nossos lobos pequenos avançam em direção dos restos dos kobolds. E assim, um barulho de tela de sistema aparece para nós, dizendo que ele superou alguns certos kobolds nível 5 ali, e conseguiu derrubar 5, não 5, e sim 20. Depois de 20 foi 40, e depois disso ele acabou conseguindo alcançar o nível 6 finalmente. Enquanto o Pava, em uma hora um pouco averdeada, voa em sua direção, nosso protagonista ficava ali por cima de alguns kobolds. Ao mesmo tempo ele estende a mão no chão, que ao fazer isso ele acaba ativando sua habilidade de necromancer. Os kobolds que estavam no chão acabam se emergindo agora como a sombra de nosso protagonista. Até os brutas foram invocado como a sombra dele. Vendo que o exército dos kobolds foram totalmente derrubados, os kobolds mais fracos que ficou vivo ainda tentou escapar, mas nosso herói que viu isso pede para que eles não escapassem, pois eles estarão fazendo parte também de seu exército. Assim ele avança e com alguns cortes ele consegue estar derrubando esses 2 kobolds, e no momento que faz isso, ele pensa em parar um pouco. Mas uma tocha voa rapidamente em sua direção, e isto dá um susto nele. Para isso, ele acaba então afastando para trás. Só que ao afastar para trás, sua marreta acaba pegando naquele local onde que ele se encontrava. E aqui encontramos um kobold guerreiro. Este era o Kobold Boys, que era de nível 7, HP 1000 em poder de ataque de 150. Esse kobold chefe que acabou de aparecer, então, bem provável se prepara para atacar o nosso herói. Nosso herói que estava por ali desviando seu ataque, acaba afastando um pouco ainda para trás, mas em seguida comenta que ele estava esperando ele
por um bom e longo tempo. A luta deles ali, bem provável que será que talvez mais do que digna. Pois em seguida vemos então o Kobold Boys utilizando sua marreta que tinha em mão para estar acertando nosso herói. Mas o que ele finalmente acerta eram algumas rochas ao lado. Acaba causando uma explosão, mas a marretada que ele deu foi um pouco forte demais, fazendo que aquela sua marreta que utilizava ficasse no fim presa naquilo. Bem, e tentava tirar aquilo com sua força, mas vemos que abaixo nada acontecia. Força ele colocava. Nosso protagonista via que ele fez a burrice de prender a sua marreta na parede. Ele via que poderia estar utilizando isso agora ao seu favor, com a sua espada em mão. Então ele pensa que poderia ser agora o momento certo de atacar. Ele prepara e vai em direção dele. O Kobold, que até agora estava tendo dificuldade para tirar sua marreta da parede, acaba conseguindo. E também não só isso, como também consegue se defender do corte de nosso protagonista que jogou em sua direção. No entanto, ainda vemos que aquele corte conseguiu fazer um pequeno corte naquelas suas ataduras que tinha ali como proteção. Por ter feito isso, então, ele acaba avançando em sua direção. Mas avançando para trás, ele comenta que era como esperado de um chefe como esse. Mesmo utilizando sua melhor espada e seu melhor ataque, ele nem sequer conseguiu estar penetrando em sua pele. Porém, sabendo que não poderia ficar aqui parado, ele acaba desviando. E no momento que ele faz isto, esse Kobold chefe acaba utilizando sua marreta para acertar o nosso herói naquele local, causando novamente uma explosão. Nosso herói novamente apenas fica assistindo, pois sabia que seria quase igual ao outro ataque. Mas neste momento, algo se aproxima rapidamente de sua cara. E isso que se aproximou foi sua marreta. Nosso protagonista quase não tinha tempo para desviar ou se defender desse ataque, pois o ataque do boy simplesmente parou logo em sua frente de sua cara. Com isso então, nosso herói tinha só uma única coisa a fazer, pula para trás, e novamente ele pula para trás, desviando no último segundo do ataque desse Kobold chefe. O ataque do chefe simplesmente acertou o chão por completo, rasgando boa parte. Nosso herói utilizou seu pé para dar aquela nossa parada. Parado agora, ele percebe que com os padrões de ataque do chefe, ele via que aquilo não era nada de tão simples, nem mesmo para um monstro de elite como ele. Como base na força que está demonstrando agora neste momento, é pelo menos 2 vezes ou 3 vezes mais forte do que um monstro de elite. Primeiro, ele vai ter que manter uma distância entre ele e esse monstro. Ao mesmo tempo, garantir que ele continue causando um pouquinho de dano nesse boss, ao mesmo tempo desviando de qualquer ataque que ele vai estar fazendo em sua direção. Para isso, ele acaba colocando aquela aura fantasmática em sua mão. Assim que faz isto, ele manda um erga-se, e assim que faz isto, encontramos aquelas invocações de nosso herói, que surgiu das suas sombras e assim cercou esse Kobold Boys. E neste momento vemos que todo mundo estava focado só em um objetivo, derrubar o boss. Pois vemos também que abaixo até o lobão mais forte de nosso protagonista com o mesmo objetivo. E assim com o objetivo em mente, o nosso lobão se prepara. E em seguida acaba dando uma disparada para cima do boss. O boss cercado então ativa a sua habilidade, o golpe final. Ao dar um golpe em qualquer coisa, sendo monstro, sendo pessoas, dará o dobro ou triplo talvez do dano original. E aqui vemos ele girando com sua picareta, ao mesmo tempo preparando um ataque para estar desferindo em nosso lobão. Nosso protagonista que via isso e percebeu que não poderia deixar que esse ataque pegasse nele, ele estende a mão e pede para que os outros lobos ao redor atacassem. Assim é feito, vemos os lobos mais fracos pulando em direção do Kobold Boy, dando então um pouquinho mais de tempo para o nosso lobão se preparar. Assim nosso lobão acaba ativando também uma habilidade sua. Esta era a habilidade do grupo, a Ira dos Mortos-Vivos. Ativa um poder de ataque de 10% e uma chance de acerto crítico de 20%. Ao fazer então essa habilidade ser ativa, vemos então os lobinhos mais fracos que antes era fraco se tornando mais forte, dando então um dano um pouquinho a mais no Kobold chefe. Também sabemos que talvez só isso não seria o suficiente para estar derrubando ou descendo a vida do boss. Para isso nosso lobão prepara uma habilidade de raio, assim dispara em direção de nosso Kobold chefe, que recebe todo o dano, causando 150 de dano nele. Recebendo esse dano, ele acaba gritando. Após um tempinho, vemos a poeira se dissipando. Ao mesmo tempo, vemos os lobos ainda agarrados nele. De frente, encontramos nosso protagonista se aproximando, então ele ativa a sua outra habilidade, a magia da chama espiritual. Uma chama verde surge em sua palma de sua mão. Depois que surgiu em sua palma de sua mão, vemos ele disparando várias vezes aquelas chamas que ele acabou de formar em sua mão em direção do boss. O boss simplesmente vendo essas chamas chegando perto de si, só apenas fica parado e assistindo. Pois abaixo encontramos aquele golpe pegando nele. E se bem que ele lembra, a resistência mágica do chefe Kobold é muito baixa, e vemos então o fogo pegando nele, causando 20, 30 e 30 de dano. Só que esses pequenos danos acabam causando uma dor nele a cada vez mais. Ele gritava ali, enquanto abaixo encontramos o Kobold um pouco acabado, mas mesmo assim ele não desiste, pois ainda queria pegar o nosso protagonista. Rugindo então para a direção de nosso herói, vemos ele se agachando e começa a correr em uma extrema velocidade, ainda segurando aquela sua marretona. Nosso herói que via ele correndo em sua direção e não faz nada também, pois nosso herói percebia que não era preciso fazer nada, só utilizando aquela sua outra habilidade. Esta era a habilidade de ficar invisível.
E assim ele começa a desaparecer, o Kobold que estava ali com seu objetivo de pegar o nosso herói simplesmente tem a surpresa de ver que ele desapareceu. Só que ele aparece segundos depois atrás dele mesmo. Atrás dele, ele agradece por ter insistido vir até o nosso herói. Já que ele veio, ele não terá misericórdia dele. Atrás agora, ele percebeu que aqui bem atrás existe uma área carnuda e não há armadura. Significa que ele pode atacar aqui com tudo que ele tem. O boss que pode desviar para o lado não faz nada. Então com isso nosso protagonista avança rapidamente com sua espada. Ele espeta naquele ponto mais fraco desse boss. E vemos então os líquidos vermelhos surgindo ali. Ao mesmo tempo vemos ele que resistia a não ser pego ainda por essa espada. Mas vemos que nada adianta, pois 100 de dano acaba sendo causado nele. Novamente o boss grita de dor, porém ainda não foi derrubado. Ele acaba conseguindo se libertar. Nosso herói pula para cima, então ele tenta acertar um golpe em nosso protagonista. Porém ainda, nosso herói via que poderia fazer alguma coisa para se defender. Então ele chama para que uma das suas sombras viesse até ele. Assim que ele estrala o dedo, vemos a pata do lobão de nosso herói que corria. Ele agarra nos pelos do lobo para não cair. Em seguida apenas encontramos nosso protagonista em cima do lobão agora. Assim, ele acaba parando lá no fundão, enquanto os lobos mais fraquinhos começam a passar pelo seu lobão forte. Eles então começam novamente a cercar o nosso Kobold. O nosso Kobold então se vê novamente cercado e indefeso dos ataques dos lobos que estará sendo feito em sua direção. Mas para o Kobold Boys não iria. Com sua picareta então ele começa a fazer alguns movimentos para o lado. E ao fazer isto ele consegue derrubar alguns dos lobos. Nosso herói enquanto via isso percebe que sua armadura já foi transportada. Então isso significa que o próximo golpe ele forma novamente aquelas suas bolas de fogo em sua palma de sua mão. E com isso ele faz que aquelas de bola de fogo formada em sua mão começa a sair em círculo em direção de nosso Kobold. Já que com essa finalmente habilidade que ele pode estar utilizando, ele finalmente pode estar mandando o nosso Kobold chefão aqui para talvez um outro mundo. E vemos que aquelas bolas de fogo pegou em cheio naquele Kobold. E vemos então 30, 40 e 40 de dano surgindo nele. No entanto, no meio desse caos todo, encontramos o nosso Kobold lá recebendo todo o dano. E só vemos algum fogo verde surgindo ali, bem grandinho. Mas do meio disso, encontramos nosso Kobold rugindo para cima, bem provável de dor. E se com isso aqui talvez não fosse o suficiente para derrubar esse Kobold, nossa história começa dentro da masmorra. Uma horda de lobos humanoides empunhando picaretas avança, com os olhos brilhando em vermelho. A figura encapuzada observa os monstros se aproximando, comentando que é apenas uma luta. Uma notificação aparece, confirmando o extermínio de 10 supervisores kobolds e 20 mineradores. A notificação continua, exibindo um total de 35 mineradores kobolds mortos. Um dos mineradores kobolds balança sua picareta para baixo com a intenção de atacar. O pé do kobold quase esmaga a figura encapuzada enquanto ela tenta atacar. A figura fica pronta, perguntando se o kobold está tentando escapar, enquanto uma energia verde o envolve. A figura agarra sua espada, afirmando que o kobold deve deixar sua vida para trás primeiro. O indivíduo encapuzado solta no ar para atacar, enquanto o kobold se prepara para se defender. O chefe kobold ruge enquanto cai para trás. A figura está sobre o kobold caído, e uma notificação indica que ele matou o chefe kobold. A figura vê uma notificação que indica que ele matou o chefe kobold com sucesso e ganhou experiência. O sistema o parabeniza por ter subido de nível para o 7º. A figura observa que agora está no 7º nível, e o sistema exibe suas estatísticas. Ele acredita que com essa morte está um passo mais perto do 10º nível, podendo ir para a cidade principal. O sistema mostra que sua técnica de furtividade e chama espiritual subiram de nível, e seu efeito dobrou. A figura olha para o lado. Um baú de tesouro de bronze aparece diante dele. A figura estende a mão para abri-lo. Ele abre o baú, revelando seu conteúdo. O sistema mostra que ele obteve uma bolsa de couro de kobold, uma tocha inextinguível, uma máscara de caveira e luvas de sombra. O sistema notifica de que ele obteve 20 moedas de ouro da bolsa de couro de kobold. Ele lembra que em breve, os principais bancos do mundo abrirão canais para a troca de moedas entre a realidade e o mundo do jogo. 20 moedas de ouro equivalem a 00.000 yuan. O sistema exibe as estatísticas da tocha inextinguível e da máscara de caveira. Ele olha para as luvas das sombras. O sistema mostra as estatísticas das luvas das sombras. A figura diz que tem sorte e que conseguiu uma arma de grau prata em um baú de tesouro de bronze e está animado para experimentá-las. A cena mostra uma floresta perto da caverna dos kobolds. O líder da guilda Bloodscar acha que o treinamento recente foi bom e que eles eliminaram 30 lobos fantasmas do deserto em menos de um minuto. O vice-líder da guilda Bloodscar diz que nada será impossível para eles, desde que os dois irmãos se unam. Um dos membros da guilda diz que o líder e o vice-líder
vice-líder eliminaram muitos lobos fantasmas de uma só vez. Outro membro diz que eles vão acabar com a Guilda do Trovão. O vice-líder está chateado por Lin Yuan ter matado o chefe mundial primeiro. Uma notificação informando que o chefe mundial foi morto pelo jogador Lin Yuan aparece enquanto todos olham em choque. O lobo gigante é derrotado enquanto a figura se ergue sobre ele. O líder diz que não sabe a sorte ridícula que aquele canalha teve. Ele desafia para não agir de forma imprudente. O líder diz que Lin Yuan é tirânico e que sua força não deve ser subestimada, então é melhor conquistá-lo. O líder lembra que há uma masmorra kobold por perto e que ele verificará sua localização. O outro membro diz: suas ordens. O vice-líder se sente injustiçado, pois seu irmão mais velho já o repreendeu 3 vezes. O vice-líder diz que Lin Yuan deveria apenas esperar e que chegará o dia em que ele arrancará suas presas. Um dos membros diz ao vice-líder para não ficar bravo e pede que ele veja o que tem. O vice-líder pergunta o que é. O vice-líder é visto na floresta e vê alguém à distância. Uma mulher vestida de bruxa aparece. O vice-líder e 2 outros homens riem. A figura caminha em direção às árvores. O sistema exibe as estatísticas do chefe kobold morto-vivo. Ele acredita ter adicionado um morto-vivo de nível de chefe com considerável poder de combate à sua coleção. O homem com uma capa marrom diz a alguém para não se aproximar. A bruxa diz para eles não se aproximarem, ou ela não os poupará. O vice-líder está feliz por ter conhecido uma garota tão deslumbrante hoje. Ele diz à bruxa para não se preocupar e que ela apenas os entreterá por um tempo, em vez de sofrer. Um de seus companheiros diz que tudo o que ela precisa fazer é agradar o vice-líder até que ele transborde de alegria. A bruxa diz que se eles se aproximarem, ela não hesitará em atacar. A bruxa tenta atacar, mas o vice-líder a chuta. O vice-líder pensa que ela é apenas uma bruxa trivial e pergunta se ela acha que pode machucá-los. O vice-líder a imobiliza. Ele diz a ela que já está farto dessa bobagem e que, se ela ainda não desistiu, então pode tentar novamente, se puder. Ele diz a ela para continuar tentando. Ele acrescenta que quanto mais ela resiste, mais excitado ele fica. A bruxa grita, uma manopla de fel é mostrada. Ele é atingido por uma explosão e arremessado para trás. Os companheiros do vice-capitão gritam seu nome. A manopla atinge algo. O vice-capitão jaz ferido no chão. A figura diz que o feito não é ruim e que foi mais fácil do que ele imaginava. Um dos companheiros sabe que precisa encontrar uma maneira de informar o capitão. A bruxa pergunta quem ele é, enquanto um dos membros da guilda Bloodfilth diz que irritou a guilda. A figura é mostrada. Alguém explica que a guilda Bloodfilth era a guilda número 1, na vila de novatos da cidade da Areia Negra. Acrescenta-se que a maioria dos membros da guilda são jogadores de nome vermelho que adoram praticar o mal. Um jogador de nome vermelho com uma foice é mostrado, e o texto explica que eles são jogadores perigosos classificados pelo sistema. O texto explica que atos criminosos como ataques, roubos e saques levam ou um status de perigo. Ele acredita que a perda de equipamentos em níveis baixos causa perdas severas aos jogadores. Nosso protagonista pergunta se todos eles são da guilda Bloodfilth e pensa que esses ratos lhe causaram imensos problemas em sua vida passada. Um dos membros da guilda Bloodfilth se pergunta com quem eles estão lidando. O membro da guilda Bloodfilth proclama que eles são a guilda número 1, enquanto a figura encapuzada está acima deles. O membro da guilda Bloodfilth diz a alguém que se não quiserem uma morte miserável, o membro diz para cortar seus braços, ajoelhar se como um cachorro e chamá-lo de vovô. A figura encapuzada ataca. Os braços são cortados. O membro da guilda Bloodfilth grita. A figura afirma que cuidará de cortar seus braços e poupará seus latidos caninos para o inferno. A bruxa parece surpresa com sua força. Uma pessoa corre pela floresta. Ele consome uma poção de cura que restaura 0% de seu HP e poder mágico. O vice-capitão ferido xinga a figura. Uma figura lhe diz que seu destino é a ruína certa. Um dos membros da guilda diz que o mestre da guilda está ali. A figura e a bruxa observam. Alguém percebe que este é o garoto que quase matou o vice-mestre. Alguém desespera enquanto se prepara para atacar e se concentra em seus olhos frios. A descrição observa que a espada parece capaz de cortar qualquer coisa. Nosso herói exala uma sufocação insuportável. Alguém diz ao mestre da guilda para se apressar e mostrar a esse garoto o poder da guilda. O membro pensa que essa aura, juntamente com a espada, provavelmente caiu de um monstro de nível chefe e que essa pessoa é Lin Yuan. O líder acha que os membros que provocaram a figura são idiotas. A figura pergunta se ele é o líder da guilda Bloodfilth. O líder da guilda Bloodfilth diz que a dignidade não pode ser comprometida. Ele acha que a batalha de hoje é inevitável. O líder da guilda Bloodfilth ataca. A bruxa grita para que todos tenham cuidado atrás dele. O vice-capitão grita, morra, seu canalha, enquanto avança para atacar. Com uma expressão furiosa, o vilão brande sua espada e grita, pronto para bater seu inimigo. Seu rosto está contorcido de raiva enquanto se prepara para desferir o golpe fatal. Seu companheiro avança, brande no seu machado, enquanto declara
declara que a decisão do outro foi tola. Uma tomada aberta mostra figuras caindo no chão e uma cena caótica. O homem empunhando o machado olha para cima em choque. Uma figura semelhante a um lobo está ameaçadoramente ao lado de um jovem com uma capa escura. A criatura atravessa uma barreira com sua arma maciça, com os dentes afiados à mostra. O homem empunhando a espada desce rapidamente, pronto para atacar. Um homem fica atordoado ao testemunhar um ataque. Ele afirma que é a vez do seu oponente. O homem grita, com os olhos arregalados de descrença. O herói encara o oponente, suas armas travadas em uma luta feroz. O portador do machado já é derrotado no chão, enquanto o herói segue triunfantemente sobre ele. O herói declara que a guilda não é mais digna de ser levada a sério. Uma notificação o alerta que seu valor de pecado aumentou após matar um jogador humano. A cena muda para um close do herói com uma expressão pensativa enquanto ele pondera seu próximo movimento. Ele diz que os pontos de pecado devem desaparecer em uma semana se ele não acumular mais. A bruxa percebe figuras fugindo e se pergunta se elas devem persegui-las. Nosso protagonista afirma que eles são apenas pequenos insetos e que não valem a pena. O herói fica de pé sobre o corpo de seu inimigo derrotado. Os atributos do machado é mostrado ele e um tipo, arma. Efeito, ao atingir um alvo, libera uma explosão poderosa, causando dano em área ao alvo e aos inimigos ao redor. Ataque, plus 40, força, plus 30. Os atributos da lâmina de presa de Dragão Cruzada, tendo um efeito, ao atingir um alvo, libera chamas. As chamas grudam no alvo, causando dano de queimadura contínuo. Os atributos da adaga de espinhos. Ele acha que as propriedades da arma são boas e que pode vendê-la. Ele caminha para algum lugar com botas roxas. A garota expressa sua gratidão ao herói por salvá-la. O herói menciona que ainda não sabe o nome dela. A garota e o herói estão lado a lado. O herói diz que um dia verá seu nome no topo da lista das 10 pessoas mais famosas do mundo. A garota olha para ele e repete o que ele acabou de dizer. A bruxa questiona a importância da lista e pede ao herói que a leve consigo. A cena mostra um vasto deserto. O herói está diante de um escorpião gigante. Os atributos do escorpião do trovão uivante são exibidos. O herói se prepara para lutar com sua adaga na mão. O escorpião é atingido por uma energia azul. O herói é cercado por vários escorpiões. Um dos escorpiões é gravemente ferido pela luz. O herói observa atentamente. Ele está cercado por luz e escorpiões em um vórtice. Ele derrotou 0 escorpiões trovejantes uivantes e subiu de nível para o nível 1. Ele reflete que atingiu o nível 8, mas que coletar a erva da paralisia era irritante. A cena muda para 2 dias atrás. Um velho de casaco diz que eles finalmente se encontraram. Uma missão do alquimista Imor foi detectada. Os detalhes da missão chamada Vontade de Imor, para isso ele vai precisar que ele vá para o Deserto Lamentoso, colete 100 ervas da paralisia e entregue-as a Imor. Perto na cidade principal, a masmorra está repleta de monstros com propriedades trovejantes e para completá-la é preciso ter resistência a trovões. A demanda por poções eficazes de resistência a trovões chegará a milhares de moedas de ouro. Ele se lembra de que em sua vida passada alguém fez uma fortuna enorme. Por causa disso, ele obterá a receita para a poção eficaz de resistência a trovões depois de terminar de coletar ervas da paralisia. O homem chamado Imor chega em Black Sand Town e se aposentará para sempre após essa jornada. Ele confirma que aceita a missão. O monstro de nível que guarda a erva da paralisia é mostrado. O herói comenta que os escorpiões não representam uma ameaça para ele. Ele conquistou a missão com sucesso e usará isso para maximizar sua habilidade de coleta recém-aprendida. Detalhes sobre a habilidade de nível 2, tendo um efeito. Aumenta a velocidade de coleta, com 5% de chance de coletar ervas de qualidade rara. Ele ergue sua mão para coletar ervas. Ele diz, vamos um pouco mais fundo. Ele está caminhando mais fundo. Ele se prepara para atacar. O escorpião gigante desce em voo rasante. O ferrão do escorpião gigante se aproxima. O protagonista usa um golpe cortante de prata. O herói se esquiva. Agora, ele está pronto para lutar. Um monstro mutante, o escorpião trovão demônio de cristal, apareceu. O herói se pergunta se um monstro demoníaco mutante apareceu. Os atributos do escorpião trovão demônio de cristal é exibidos, ele é de nível 10 vida, tendo um poder de ataque de 2 defesa e 400, sua habilidade e o golpe trovejante, paralisante, punhalada com agulha venenosa, garra dilaceradora de chão, tempestade de trovão de cristal. O herói pensa, mesmo que a situação esteja difícil agora, ele afiará a lâmina de seu golpe cortante de prata pela primeira vez. O herói ataca o escorpião. Um close da lâmina é mostrado. Ele percebe que a armadura do escorpião não deixa brechas para penetrar. O chefe está ativando a habilidade de ataque paralisante com trovão. O chefe está ativando a habilidade de esfaqueamento com agulha de veneno.
O escorpião de cristal ganha poderes, com relâmpagos crepitando ao seu redor. O herói se prepara para se esquivar do ataque do escorpião. Ele percebe que a força do escorpião está além do que ele esperava e precisa se esquivar de seu poder de combate primeiro. O escorpião está se preparando para atacar. Ele se lembra do que alguém lhe disse. Para isso, ele invoca alguns kobolds, mas se essa invocação será o suficiente para acabar com todos os escorpiões? Essa eu infelizmente eu não sei como devo dizer avô, pois nosso vídeo de hoje terminou, mas para nós ter aquela nossa continuação é muito fácil, é só você deixar seu like aqui abaixo. Antes que eu possa partir, deixe seu comentário dizendo o que achou esse manhwa. Porém, antes que eu possa partir, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Mas acho que agora eu vou indo nesse, talvez encontro vocês por aí, ou só encontro vocês em uma próxima parte.